mais uma dica para você entender a Bíblia Sagrada. Dentro da questão de texto e contexto, existe uma coisa chamada relação. A relação entre os livros. Existem livros que têm relação profunda com outros livros da Escritura Sagrada. Por exemplo, o livro de Apocalipse tem uma relação muito profunda com o livro de Daniel, com o livro de Zacarias e outros livros proféticos do Antigo Testamento. Então, para você entender o Apocalipse, você precisa fazer também uma leitura desses textos. O livro de Crônicas, 1º e 2º Crônicas, tem uma relação com o livro dos Reis, os livros de Samuel. Você precisa ler esses livros para você entender um pouco o que está acontecendo lá em 1º e 2º Crônicas. Nunca ignore esta relação. Isto porque, apesar da Bíblia ter 66 livros, na verdade, ela é um livro só. É a história de Deus para nós. É a revelação de Deus para nós. Então nunca esqueça disso, da relação que existe entre os livros. Por exemplo, se você lê também os evangelhos, o evangelho de João, eu gosto de ler o evangelho de João. Você precisa ler o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Por quê? Porque esses evangelhos tratam de um só assunto, tratam da vida do Senhor Jesus e eles estão relacionados com fatos históricos. Então, para você entender determinado fato histórico em Lucas, por exemplo, você vai ter que dar uma olhadinha lá em Mateus, em Marcos, ou talvez o Evangelho de João. Então, esta relação entre os livros, elas são importantes na hora que você procura o contexto. Para você entender o contexto, você precisa entender que existe essa relação entre os livros. Então, ao fazer um estudo em João, por exemplo, no Evangelho de João, faça também nos outros evangelhos. Aí o Evangelho de João vai ser mais claro para você, vai ser mais elucidado para você, tá bom? Essa é a dica de hoje. Forte abraço e a gente se encontra.